uma função muito boa que nós éramos, né? Tesoureiro, mas nós estamos pegando bem. Meu professor de escola bem comunical, meu coelho, quer dizer para os irmãos que está no mundo bom pastor, tá? Glória a Deus. Eu uso o pastor, oro por ele, oro pela família, oro pela casa dele, e juntos pega na mão do seu pastor, sem rir, sem contenda, vamos fazer a obra. Aleluia. Verdade? E Deus vai se glorificar. Também quero agradecer os irmãos, alguns irmãos que eu conheço aqui, a Naí, Dan, a família do nosso presbítero Léo, a filha da irmã Cida, está aqui também. Irmãos, eu conheço um bocado de gente, estou em casa, estou bem à vontade, viu? Se eu sair correndo aqui dando glória, você não costuma ver. Quem não me conhece sabe que eu sou meio doido, mas é tudo por Jesus. Aleluia. Que o nome do Senhor vai ser glorificado. Irmãos, abre a tua Bíblia, sem perda de tempo. Louva a Deus pela vida da minha esposa, que está comigo. Também trago um abraço para os irmãos da igreja que eu pastoreio, lá na Onça do Picaninha, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Irmãos, Salmos de número 32, que é o tema da campanha, né? Salmo 32? Não, não é o Salmo 33. Também eu não estou perdido. Tem um mês, cara, que eu estou preparando para pregar. Louvado seja Deus. Vamos ler. Eu vou ler alguns versículos para não ficar incompleto. Tá? Versículo de número 6 a seguir, que diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos. Pela palavra do Senhor foi feito o que, irmãos? Os céus. Ninguém está acompanhando. Mais uma vez? Os céus. E todo o exército deles, e pelo espírito da sua boca, e eles se ajuntam às águas do mar, como um montão e põe um abismo em tesouro. Tema de toda a terra ao Senhor. Temam todos os moradores do mundo, porque falou tudo e se fez, mudou logo e apareceu. O Senhor desfaz os conselhos das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, intentos no seu coração, de geração em geração. Bem-aventurado é o que, irmãos? A nação. Vamos lá, bem-aventurado A nação. cujo Deus é o quê? Vamos dizer bem alto. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Vamos no livro de 1 Samuel, só para mim complementar esta palavra. 1 Samuel 22. 1 Samuel capítulo 22, versículo 6. Só para mim complementar essa palavra que Deus colocou no meu coração. 1 Samuel, já até ali, os irmãos acompanhando aí. 1 Samuel capítulo 22, versículo 6 diz assim: e ouviu Saul, que já sabia de Davi e os homens que estavam com ele. E estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo em Ramá. E tinha na mão a sua lança, e todos os criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele, e ouviu: peça aos filhos de Benjamim, dá-vos também aos filhos de Jessé, e todas as vossas terras vinhas, fartos todos os chefes e milhares de chefes centenas, para que todos tenhais conspirado contra mim, e ninguém há de me dê aviso de que o meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há de doar em mim, se doa em mim, e muito participe, pois o seu filho tem contra mim sublevado do meu servo, para me armar as ciladas que se vêem neste dia. Então respondeu Doeg, edomita, e também estava com os criados de Saul, disse aos filhos de Jessé: vir a Nobe, Aimeleque, filho de Atibunde, a qual consultou por ele o Senhor, e lhe deu mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Atibunde, e toda a casa de seu pai, sacerdote, que estava
em Nob, e todos eles vieram ao rei. E disse Saul: ouve e peço-te o filho de Atibum, Atitube. E eles disse: eis-me aqui, Senhor meu. Então disse Saul: por que conspirastes contra mim, tu dos filhos de Jessé? Pois deste-lhe pão a espada, consultaste por ele Deus para se levantar-se contra mim, armas ensiladas como se vê neste dia. Então respondeu Abimeleque, rei, e disse: em que entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, genro do rei, pronto na sua obediência, honrado a tua casa. Comecei porventura hoje a consultar por ele a Deus. Longe de mim tal, não impune o rei coisas nenhuma do seu servo, e nem toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada. Tudo isso lhe dei nem muito e nem pouco. Porém o rei disse: Abimeleque morrerá certamente em toda a casa de teu pai. E disse ao rei das suas guardas: eis que estava com ele, virai-vos, matai-vos os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é como Davi, porque souberam que fugiu e não o fizeram saber. Porém os criados do rei quiseram entender as suas mãos para remeter contra o sacerdote do Senhor. Então disse o rei a Doeg: vira-te tu, arremete contra o sacerdote. Então se virou Doeg edomita e arremeteu contra o sacerdote. Matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho, e também a Nob, a cidade desse sacerdote, passou o fio da espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até o peito, até os bois, jumentas e ovelhas, passou ao fio da espada. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Estar aqui ministrando nessa campanha. Confesso para os irmãos que é uma campanha da gente pensar, repensar muito para falar sobre isso. Falar de uma nação, falar do povo, falar de nação, a gente fala de leis, fala de princípios, fala de ética, fala de moral, fala de conduta, fala de respeito. Então, pouco falar sobre a nação cujo Deus é o Senhor. A Bíblia nos traz algo interessante. Eu quero frisar mais um pouco sobre a história de Davi. Pois bem, a Bíblia nos conta, todo mundo já sabe, Davi, filho de Ana. A Bíblia fala Davi, filho de Jessé, a qual foi chamado e escolhido por Deus. A Bíblia nos conta aqui no livro de 1 Samuel que o povo de Israel não tinha um rei, o povo tinha juiz. A Bíblia diz que Samuel era o juiz do povo de Israel. A Bíblia diz que quando Samuel julgava o povo, a Bíblia nos ensina, pastor Juliano, que o povo de Israel prosperava, o povo de Israel andava, o povo de Israel era um povo feliz. Mas a Bíblia diz também que o juiz, no livro de 1 Samuel, a Bíblia diz que Samuel então fica velho, Samuel vai ficar na sua certa idade. A Bíblia diz que Samuel chama os teus filhos para governar, para julgar ao povo de Israel. Só que os filhos de Samuel não davam bom testemunho. Os filhos de Samuel não eram um povo, não eram os filhos obedientes às leis do Senhor, não era um povo que defendia os princípios da lei do Senhor, não eram os filhos que obedeciam aquilo que Deus queria ordenar, aquilo que Deus quisesse fazer. Eles apenas então ignoravam e davam bom testemunho. A Bíblia diz que o povo de Israel, vendo isso, o povo de Israel chama a Samuel e diz: olha Samuel, tu está velho, tu já está cansado, e nós precisamos de um rei para nos governar. Os teus filhos não têm essa capacidade, os teus filhos não têm mais essa capacidade de nos julgar. Por quê? Os teus filhos não sabem defender os princípios. A Bíblia diz que Samuel então fala com aquele povo: olha, eu vou orar, eu vou consultar a Deus, e aquilo que Deus me falar, eu falarei para vocês. A Bíblia diz que Samuel foi orar. Entenda algo comigo, meu irmão. O povo naquela época
escuta o que o povo tem para dizer. E depois, responde para o povo que eu vou dar a eles o rei. A Bíblia diz que o povo, Samuel vai lá e passa para o povo. A Bíblia diz que então Saul, ele era profeta, mas ele era um pegador de jumenta. Está escrito, não é eu que estou falando na Bíblia. Saul sai para pegar a jumenta dos seus pais. A Bíblia diz que quando Saul sai para pegar a jumenta, Samuel vem com óleo, irmã Brena, e coloca o óleo na mão e diz assim para Saul: Saul, Deus hoje te coloca não como rei, Deus te coloca como guiado desse povo. Você vai guiar esse povo, mas não como rei. A Bíblia diz que Saul, então, quando o rei unge Saul, quando Samuel unge Saul, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou de Saul. Deus então estava começando a se apoderar de Saul. O povo escolhe Saul porque Saul era profeta. O povo escolhe Saul porque Saul era um homem pegador de jumenta e profeta. Você sabe o que eu aprendi nesse texto? Que o povo não queria correção, o povo queria a profecia, o povo não queria viver debaixo da lei, o povo queria viver debaixo de outras coisas que agradavam a ele. Aí Deus diz assim: já que eles me pedem o rei e quer Saul, dá Saul para ele. A Bíblia diz que quando Saul é ungido a rei, a Bíblia diz que o povo então começa a se vangloriar Saul. Mas entenda aqui, e quando Saul estava com a presença de Deus, o povo ia. E quando Saul estava guiado por Deus, o povo ia. Mas chega um tempo, agora eu quero pregar, que a Bíblia começa a nos ensinar algo. Saul começa a se engrandecer. Saul começa a se vangloriar. A Bíblia diz que Samuel olhava para Saul e Saul ia no povo. Só que quando Saul estava guiando o povo, irmãos, Deus estava com ele. E de repente a Bíblia nos ensina que lá em Israel teve uma festa. E essa festa, ela tinha que ser guiada não só por um rei, mas tinha que ser guiada por um sacerdote. Aí Saul olha para ele e diz: peraí, eu sou rei, eu vou guiar essa festa da nação do povo. Eu sou rei, essa festa vai ser guiada por mim. Samuel, um homem cheio de Deus e da graça: Saul, não. Por que eu não posso dirigir essa festividade do povo de Israel? Porque essa festa é para sacerdote. Eu não posso guiar essa festa? Não, por quê? Porque primeiro você é rei e profeta, mas não é sacerdote. Aleluia. Mas eu não posso dirigir essa festa para a festa do povo? Não, tem que ser para sacerdote. Então, já que eu não posso dirigir essa festa, jovem, a Bíblia de Saul falou assim: então, já que eu não posso guiar essa festa, eu mato todos os sacerdotes. Saul planeja o capítulo que nós lemos. Saul começa a planejar a morte dos sacerdotes. O homem que o povo escolheu agora quer acabar com a nação sacerdotal. Escuta isso aqui. Livro de Levítico nos ensina as leis do sacerdote. E quando Saul, pastor Juliano, marqueia as mortes, ninguém queria, irmão, matar o sacerdote. E ele fala: vira para lá com aquela comunidade do povo sacerdotal, mata todos. E olhava para o outro: eu não vou matar sacerdote. Eu não vou. E olhava o outro e falava: eu também não vou. Aí tinha um demoniado chamado Doeg. Doeg era aquele, sabe, aqueles metidos que se ele pisar na bosta, ele não faz assim, não. Ele faz assim. Doeg era daquele jeito, metido, querendo viver debaixo da forma de um rei, querendo submergir um rei, querendo viver, puxa saco de um rei. Doeg diz assim: se eles não matam, eu mato. Aleluia. Saúl diz assim: então vai lá e mata todos os sacerdotes.
o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Escuta, o rei que o povo escolheu agora quer acabar com a nação sacerdotal. Um rei que o povo escolheu quer matar todos os sacerdotes. Sabe por quê? Por ganância, por quebrar princípios de lei, acabar com o povo de Deus por causa das leis. Desculpa a minha sinceridade. O que estamos vivendo nesses últimos tempos é isso aí. Por isso que a nação cujo Deus é o Senhor. Me desculpa a minha sinceridade, não vem trazer partido político para ninguém. Mas agora a igreja dizendo que ora, que jejua, que paga preço, e a favor do aborto, e a favor das drogas. Olha quantas mães estão chorando aí, esperando seus filhos de madrugada chegar, nem que for ter uma resposta para ver se os filhos vão chegar vivo ou morto. Aí tem crente que fala: irmãozinho, o que, meu irmão? Você está vendo Saul? Se você não quer mal para a sua nação, para a tua casa, não leve o mal para dentro dela. Não leva. Se eu não quero mal para o meu filho, eu não posso levar o mal para a tua casa. O povo não sabe o que é leis. Por quê? Olha pela aparência. Vivemos nesses últimos tempos aqui uma maior catástrofe de todos os tempos. Deus balançou a estrutura da nação com enfermidade, com doença. Muitos se desviaram. Muitos perderam a fé. E muitos partiram. E nós? Deus teve misericórdia. Deus teve sobre misericórdia sobre a minha vida. Deixa eu profetizar para você. Põe a mão na tua cabeça, deixa eu profetizar. Deus teve misericórdia de você, da tua casa, da tua família. Deus teve misericórdia, nos poupou a vida. Então é tempo de nós pegarmos no Senhor e dizer mais uma vez: Deus feliz é o nosso Deus, cujo nosso Brasil pertence a Ele. E nós vamos pegar com Ele. Saul manda matar os sacerdotes. Só que ele esqueceu, pastor Juliano, que Deus estava preparando um menino lá no meio dos mortos. Um menino criado debaixo de autoridade. Um menino criado debaixo das leis do teu pai. Um menino frangelinho, ninguém dá nada por ele, chamado Davi, a qual não tinha medo de nada, enfrentava tudo. E quando Saul proclamava a morte, os sacerdotes estavam orando, pedindo Deus para ter misericórdia, ficar com ele. Deus estava preparando Davi, Deus estava levantando Davi. Deixa eu te dizer uma coisa: enquanto o mundo, enquanto Satanás vier sobre essa terra querendo acabar com a nossa nação sacerdotal, Pedro fala que nós somos o povo eleito, escolhido por Deus, nação sacerdotal. Enquanto o diabo quer tentar levantar contra a igreja, contra a tua casa, contra a tua família, Deus está levantando um corajoso para ele fazer a vitória do povo de Deus. A Bíblia diz que Saul manda matar todos. Só que tem um escapa. Vai até Davi. Davi estava escondido. E ele chega para Davi e diz assim: Davi, Saul matou todos os sacerdotes, só eu que escapei. Olha aqui para mim. Eu fiquei pensando, por que ele escapou? Lembra da promessa de Deus? Deus disse que nunca ia faltar sucessor para o trono de Davi. Deus diz que nós somos uma nação sacerdotal, povo eleito, escolhido por Deus. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Ei, Saul queria ser maior do que Deus. Ei, Saul não poderia ser rei. Saul não poderia ser profeta. Saul não poderia ser sacerdote. Sabe por quê? Porque o rei dos reis, o Messias, sacerdote dos sacerdotes, profeta dos profetas, estava por vir. Então deixa eu te dizer uma coisa: ninguém vai atrapalhar aquilo que Deus está por vir sobre a nossa nação. Ninguém vai tirar aquilo que Deus vai levar.
Jonas começa a passar tudo para Davi, aquilo que seu pai planejava. Davi então começa a lutar a guerra. Deus então manda ungir Davi como rei de Israel. A Bíblia diz que antes de Davi ser rei, Davi vence Golias, o gigante. A Bíblia diz que o gigante atormentava o povo de Israel. A Bíblia diz que então Davi então pega e começa a enfrentar aquele gigante. A Bíblia diz que eles colocam as armaduras sobre Davi. Davi tira aquelas armaduras e vai sem armadura, só vai no estilingue e na pedra. A Bíblia diz que quando Davi derruba aquele gigante, ele corta a cabeça daquele gigante. A Bíblia diz que daquele tempo para cá, o povo começava a idolatrar mais Davi do que Saul. O povo começava a mais glorificar, dar mais assistência para Davi do que para Saul. A Bíblia diz que Saul então gera um espírito de ciúme. Saul tem um filho com ciúme de Davi. Davi então tem que fugir para não ser morto pelo seu próprio sogro Saul. A Bíblia diz então que quando Samuel unge Davi a rei, Davi volta e começa a guerrear pelo povo. Davi então começa a guerrear pelo povo. E Davi então começa a defender aquilo que Deus queria que defendesse. A Bíblia diz que então, que antes de Saul morrer, a Bíblia diz que em uma das guerras, Saul teve a oportunidade de matar, Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas roubou-lhe a vida. A Bíblia diz então que quando Davi, ele começa a reinar, ele começa a ser rei de Israel, o povo volta a prosperar. É aqui que eu quero chegar uma parte. A Bíblia diz que quando o povo de Israel começa a prosperar, a arca já não estava mais com os filisteus, a arca estava com os filisteus, já não estava mais com o povo. Davi então manda buscar a arca, e quando Davi manda buscar a arca, pastor Juliano, a Bíblia diz que a mulher de Davi olha, Davi vê a arca, se alegra, e quando ele se alegra, ele começa a dançar, ele começa a bailar. A mulher de Davi sombra dele, porque ela não entendia o que Davi estava trazendo. Ei, deixa eu olhar aqui para mim. Davi não estava trazendo só a arca, Davi estava trazendo a presença de Deus sobre Israel. Davi estava trazendo de volta a liberdade do povo de adorar a Deus. Davi estava trazendo a liberdade do povo do céu, Senhor. A Bíblia diz que quando eles começam a bailar, a Bíblia diz que quando ele começa a bailar, a mulher sombra dele, Deus então visita Davi. Davi reina sobre o povo de Israel. Só para mim adiantar aqui o horário já está extenso. A Bíblia diz que então quando ele começa a reinar, o povo então começa a prosperar, o povo então começa a andar. A Bíblia diz que quando Davi começa, ele cala sua guerra, lança sua guerra. Davi então olha, chega um certo tempo no palácio e ele olha, será que há alguém da casa de Saul que eu possa agir com beneficência? Aí um dos seus criados diz assim, ei, lá na terra de Lodebar tem um filho de Jonathan, qual que era amigo teu, ele se chama Mefibosete. A Bíblia diz que então Davi fala com ele, chama ele e traga ele aqui. O povo vai até a terra de Lodebar e busca Mefibosete. Quando eles buscam, eles dão banho, arrumam Mefibosete, e Mefibosete coloca o filho de Jonathan na mesa. E quando o Davi coloca o filho de Jonathan, a Bíblia diz que então, ele diz assim, tudo que era do teu pai, eu vou te devolver tudo. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Você sabe que eu fico maravilhado com Davi, meus irmãos, porque Davi não tinha corrupção, Davi não era um homem corrupto, ele queria saber de dinheiro, ele não queria saber de riqueza, ele queria saber de dividir. Davi era um homem tão sincero no coração de Deus, que Davi repartia aquilo que não era dentro da família de Saul, tanto que Saul perseguiu Davi ainda devolve. Você está me com isso? Quando Deus escolhe um povo para guiar uma nação, quando Deus escolhe um povo para guiar o povo dele, Deus escolhe quem ele sabe para devolver. Deixa eu te dizer uma coisa, e para com esse negócio de dizer, ai, tem nós diminuía. Deixa eu te dizer uma coisa, a nação ainda pertence a Jesus Cristo de Nazaré. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus, e nós vamos embora para casa, voltar para a casa do Pai, porque o sangue de Jesus é que nos purificou e nos comprou. Nós não precisamos se corromper com as coisas desse mundo. Quem deles adora é o Senhor esta noite. A Bíblia diz que Davi devolve. Agora vamos ao texto. Davi então escreve aqui nos Salmos, de número 33, versículo 12. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Davi estava lembrando que a nação, se Deus fosse eleito, aceito pelo povo,
Davi estava dizendo: a nação vai andar, a nação vai prosperar, a nação vai seguir os passos. Nós moramos num país liberal. Ninguém é obrigado a nada. O que tem de gente violando as leis não é brincadeira. Mas não adianta. Eu vim para a igreja orar para Jesus salvar, orar para Jesus libertar, orar para Jesus restaurar casamentos, orar para Jesus mudar esta nação. Se eu querer um rei como Saul, querer um rei como Saul é prejuízo, igreja. Por quê? Porque todas as vezes que Saul endemoniava, Davi tocava soltando sua arma, e os espíritos malignos saíam de Saul. Como que eu quero defender a minha nação? Como que eu quero defender os princípios da igreja? Bíblico! Se eu quero colocar um líder que é contra a igreja. Ah, mas você está falando comigo? Eu vou ficar calado. Eu vou ficar quieto. Eu vou ficar correndo atrás de carne. Ele vai comer picando. Desculpa, pastor. Eu lembro da época da minha mãe, 16 anos atrás. Pobre de maré. Comi picanha. Eu não estou passando fome. A igreja de Cristo precisa se vender, se corromper. Aleluia. Como é que você está preparado para receber o anticristo se você está vendendo a igreja? Estamos voltando no tempo lá do Egito. Tudo que nascer mata. Você acha justo? Nasceu uma criança lá, nós tem que matar ela? E na hora dos prazeres do pecado, por que não matou a vontade da carne? Mas Deus não interveio de desenho, porque a igreja ficou de pé. O problema é de quem quiser pular de lá. Eu estou de pé na igreja. Eu prego é Bíblia. Eu quero ver uma igreja subindo para o arrebatamento. Eu não quero ver uma igreja comprar. Aí depois eu falo assim: eu vou morar no céu. Vai se prostituir. Porque a Bíblia diz que aquele que sabe que é errado e é pecado, se apoia, está no erro do pecado e não está tomando o sangue e o corpo de Cristo dignamente. Tem que consertar. Senão você vai ficar. A nação é boa, põe Jesus em primeiro lugar. A nação melhora, põe Jesus, deixa Jesus ordenar. Aí nós vemos o Evangelho, feliz a nação dos deuses ao Senhor, sim ou não? Davi fala aqui de guerra, de fome, fala de tanta coisa. Aí nós vamos pregar, e vai os crentes pregar. Feliz é a nação dos deuses ao Senhor. Sai o crente da rua com a Bíblia na mão, pregando. A paz do Senhor. Ei, vamos na igreja, vamos lá, faz isso. Ei, vamos lá, faz aquilo. Vamos orar para os pecadores, eles vão converter. Vamos orar para os drogados, vamos orar para as mães que estão sofrendo, vamos. Aí daqui a pouco Deus nos dá escape para nós fugir do mal ou nós do mal. O que adianta, irmão? Eu pregar muito pecado se eu viver no pecado. O pecado não é só adultério, não, irmão. Saber que eu estou fazendo a coisa errada também é pecado. Aleluia. Deus salva, filho de fulana. Cadastrou. Jesus visita aquela criança. Para que isso? Jesus salva. Mas aqui, Jesus, nós queremos viver debaixo da tua lei. Debaixo da tua graça. Glória a Deus. Todo mundo quer um arrebatamento. Mas o primeiro teste,
Feliz é a nação cujo Deus fica em primeiro lugar. Aí depois Deus mandou ele cessou tudo. Perdemos muito querido. Perdemos. Quem foi a culpa? Ninguém colocou a culpa em Deus. Colocou no governo. A governo vai lá e planta para matar os outros, foi ele que matou. Quer dizer, se minha mãe tivesse comigo, eu ia lá, você matou minha mãe. Eu não, nem não caso. Pena. Isso que aconteceu estava escrito, Jesus mostrou. Só que porém nós estamos muito desapercebidos, ligados que os outros falam, esquece disso aqui, meu irmão. Quer ir para o céu? Abraça esse manual. Isso é uma bússola para ir para o céu, meu filho. Não tem mais ninguém que vai te levar no céu, não sei isso aqui. Aí Deus sacode a nação, mexe com o Brasil inteiro, mexe com a nação, mexe com o povo dele todo. Aí Deus fala, por que ele vai me servir? Aí eu te pergunto, cadê o pastor Zé que estava cantando os corinhos no camarim da igreja? Cadê a Maria que há muito tempo que cantava e já não está mais na igreja? O que aconteceu? O coronavírus correu com ela, descobriu que a verdadeira identidade dela estava só no interesse de carne. Aí a nação, irmão, se corrompe. A nação que vai se ir para frente, a nação começa a se corromper. E ninguém pergunta para Deus quem é culpado da nação se corromper. É o povo ver pelos olhos. Vai esse aqui. Qual o seu lamento? Você sabe que eu estava falando com Deus esse dia? Nós temos que pegar uma mulher. Eu tenho um homem, cabra macho de Deus, ajudar a igreja a abraçar a causa e falar, ó, defenda a igreja lá no parlamentar para nós, o ministro vai pegar para a igreja. Vai na prefeitura lá brincando, nós vamos seguir falando aqui para nós evangelizar. Por quê? Porque o povo só quer fisgar, irmão, bens. Aí Jesus sacode a nação, nos escapa, aí vem Deus de novo. Traz essa bendita briga que está dando aí para o Brasil inteiro, todo mundo sabe, você nem falar sobre isso. O tema também é feliz Deus com geração. É A, é B, esquerda, direita, esquerda. Aí essa briga é. Aí pega um mais sujo que ele. Fala a verdade. Que a Bíblia condena. Ficarão de fora, os canos feiticeiros, de novo. Os ladrões vai ficar de fora. Aí que veio a igreja lutar contra. Eu quero comer carne. Não, que se lasca, o filho da Maria. Cheguei aqui, meu irmão, orando, eu estou pregando Bíblia, irmão, fica mais aqui não. Cheguei aqui, eu vi a irmã orando pelas nações, Deus abençoa a nossa pátria, abençoa os nossos governantes. Aí os crentes, diz, seu isso, seu aquilo. Se você tem ódio no seu irmão, como é que você tem para o céu? Que céu você vai? Se a Bíblia diz que os tempos amar até quem nos aborrece. Está difícil, glória a Deus, né? Uma só a Bíblia dominical. Depois eu venho aqui e prego uma palavrinha secular. Hoje é só para ensinar. Aí como é que a igreja vai ter oração, pô? Voinha. Teve voinha, passou. Aquela Elizabeth, 15 dias andando com o corpo da mulher para cima e para baixo, para cima e para baixo. 15 dias! Sobe e desce da chão, sobe e desce. Jesus demorou só 3 dias, irmão. De tarde ele foi à sepultura. No outro dia o cordeiro estava na mão. Vai a nação. Onde é que Deus entra? Fica de pé, irmão. Fica de pé. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se der louvor, me ajuda a louvar. Procura um hino bem fogo e paz. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Na onde que vai? Onde que o povo de Deus está glorificando a Deus? Aleluia. Fecha os olhos. Oh, glória.
Feche os olhos. Há muito tempo você não sente a presença de Deus nos seus olhos. Feche os olhos. Há quanto tempo você não sente a presença de Deus na tua vida? Espirituais, eu estou numa luta, não importância não. Glorifica o Senhor nas lutas. Estou passando uma prova, glorifica o Senhor. Deus é o Deus que te conhece. Aleluia, Deus, poderoso, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Deus é o Deus que te sonda. Deus é o Deus que sabe onde o seu deitar, o seu levantar. Pode louvar. Oh, glória. Feche os olhos, feche os olhos. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Feche os olhos. Começa a glorificar o Senhor nessa noite. Aleluia.
Jesus. Se tiver alguém na tua família enfermo, você vai pedir Jesus para curar ele agora. Se tiver alguém na tua casa que não está aqui, que você queria ver estar aqui, louvando a Deus, você vai pedir Jesus agora. Feche teus olhos. Nós estamos falando com Deus da nossa nação. É um Deus que te chamou. É um Deus que fez você passar pelas águas. É um Deus que faz você vencer as lutas, dificuldades. Satanás não pode fazer gracinha na tua casa. Satanás não pode parar os teus projetos. Satanás não pode parar os teus sonhos. O Deus que você serve é grande. Pastor, eu estou passando uma luta, estou passando uma prova, não se preocupe não, meu irmão. O Deus de Israel te conhece. Ele diz ainda antes que houvesse em mim isso. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. Feche os olhos. Te ouve que faz. Feche os olhos nesta noite. Eu gostaria que você fizesse uma oração como se fosse a última da tua vida. Que isso, pastor? Não. A igreja tem que estar preparada para qualquer momento arrebatamento vai acontecer. E você vai dizer assim: Senhor, cura fulano da minha família. Jesus, visita ele. Jesus, eu queria que meu amigo fulano de tal estivesse aqui. Eu queria, Jesus, que meu irmão, meu filho estivesse aqui na tua casa junto comigo. Aleluia, Deus. Para que nós podemos entender que o Senhor é o Deus da nossa nação. Eu vou profetizar. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tu e a tua casa servirá ao Senhor. Tu e a tua casa servirá. Prepara que está chegando jovens novos para esta igreja.